Olá, você tem interesse em saber como a gente pode dialogar com o adolescente? Parece que está ficando cada vez mais difícil de construir diálogo com eles, né? Muitas das vezes parece que o mundo deles é tão distante do nosso, tão distante. Vou conversar com vocês um pouquinho nesse vídeo sobre isso, sobre as ideias que eu tenho tido e a forma que eu tenho conseguido de me relacionar com eles na minha prática profissional. Mas antes deixa eu me apresentar, me chamo Anita Bacelar, trabalho com a clínica já tem décadas, né. Você já deve se você já viu outros vídeos meus, já devem ter me ouvido falar sobre isso, mas a adolescência para mim hoje, eu vou dizer, ele é um objeto de estudo mesmo, bem aprofundado. Eu trabalho com crianças há muito tempo, iniciei minha carreira profissional trabalhando com crianças, e a adolescência foi ficando um marco para mim, que é da juventude. Eu acho que essa é a minha principal representação, ela é a juventude, ela é o que vai levar o mundo para frente. Então ela fala de algo para nós que é importante a gente saber como dialogar e cuidar, porque ali vai estar o nosso projeto de futuro, né. Eu vou, antes de começar a nossa conversa, pedir para você que, caso você esteja realmente gostando do canal e esse seja um canal para você rico em informações que sejam interessantes, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like lá no nosso vídeo e fazer a sua inscrição. Isso ajuda a gente a, sei lá, ser reconhecida. Essas coisas do mundo de hoje, né, que de alguma forma a gente precisa estar dentro dele para continuar fazendo o que a gente tem como missão, que é passar informações para vocês de tudo que a gente vem pensando, organizando, aprendendo de uma forma geral. Então, se você puder fazer isso, agradeço de muito coração, tá bom? Bem, mas vamos começar pela adolescência e eu vou dizer que, olha, a adolescência, por sua vez, já é um processo bem difícil, né? Viver essa fase da vida, eu não sei quantos anos você tem, se você já passou muito tempo por ela, ou se você passou há pouco tempo, mas viver esse processo é algo complicado. Eu acho que mais do que qualquer outro, todas as fases têm suas questões, mas a adolescência, na verdade, eu diria que ela é uma fase que ela desconstrói um conceito de infância madura, de poder, de reconhecimento e nos lança para um período de vida em que a sensação que a gente tem é que a gente desaprendeu tudo, que nada do que a gente sabia fazer, nada vale mais, nada funciona, nada faz mais sentido. Então a gente entra num vazio. Isso é diferente, por exemplo, quando a gente passa da fase adulta para o envelhecimento, como o meu, é diferente, porque eu sei que talvez eu não tenha a mesma potência de antes, mas tenho um acúmulo de experiência grande. Então eu tenho que entregar, né, para as pessoas, para as relações. Estou perdendo algumas coisas, mas algumas que eu construí estão comigo. E na infância, na adolescência, tudo vai se desconstruindo. Tudo que aprendeu na infância vai se desconstruindo. E isso causa um trabalho árduo para os adolescentes, né? Eles têm que aprender tudo, eles precisam aprender a conversar, eles precisam aprender a conversar agora como um adulto, eles precisam aprender a se socializar, eles precisam aprender a lidar com o seu corpo, que é novo, eles precisam aprender a fazer abstrações, ou seja, entender conceitos complicados como fidelidade, ciúmes, amor. Nossa senhora, que difícil, respeito, dignidade, tudo conceitos que a gente não pega eles, né, que eles estão estão solto no ar da abstração, assim, né, importantíssimos, pra nossa relação, mas, pra nossa relação hoje na sociedade, mas muito difícil deles construírem todas essas variáveis, né. É uma aprendizagem que se dá para o hoje e que projeta para muitas incertezas para o amanhã, né, porque são incertezas na relação afetiva amorosa, incerteza no campo profissional, incerteza no contexto da autonomia,
é um ponto de interrogação muito complicado. Então, esse já é um elemento por si só que impede o diálogo ou dificulta o diálogo, porque eles estão no território do não sei, numa alteração de humor absurda, né? Mas tem um outro cenário que eu acho que é representante da nossa adolescência de hoje, que é o fato de que eles nasceram num mundo que não foi o nosso. Eles nasceram no mundo digital. Essa era digital, ela é uma era que faz com que toda a nossa forma de desenvolver essas habilidades, né, ela se dá de uma forma diferente. E se é que ela se dá, né, porque a gente já não sabe mais, precisamos aprender muito sobre isso. Então, a linguagem, por exemplo, a forma de se comunicar deles, é completamente singular, né, é deles, tem um significado, um dicionário próprio deles, né. Além dessa forma singular de significar as coisas, a forma como eles estão se relacionando socialmente não é mais como na nossa época, olho no olho, né. Ao contrário, eles têm muitas dificuldades de estabelecer relações sociais, presenciais. Essa, entre outras dificuldades que eles têm, vista pela gente como dificuldade, tá? Eu nem sei se no futuro isso será. Para mim, a era digital está instituída, não tem como voltar atrás, eles estão dentro dessa realidade muito específica, nós estamos fora, e a pergunta é: e como é que a gente dialoga para ajudar eles a enfrentarem as dificuldades e os obstáculos que a vida, de alguma forma, oferece para todos nós, se nós estamos num mundo tão diferente do deles, né? No sentido de conhecer o mundo, de dar importância para coisas tão diferentes, né, da deles. Eu não sei se você gosta muito desse assunto, estou imaginando que sim, porque você acessou o vídeo, então se você tem interesse por psicologia, temáticas da área do desenvolvimento humano, e eu vou dizer, a abordagem centrada na pessoa também, eu vou falar para vocês que aí é interessantíssimo, eu acho que vocês possam conhecer a escola da CP. Lá a gente coloca uma série de conteúdos e informações gravadas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma plataforma e eu estou achando ótima a plataforma, porque assim, todas as ideias, conhecimentos, pensamentos que a gente tem por aqui sistematizado, que é fruto da nossa experiência, a gente está gravando e colocando lá. De vez em quando a gente faz também aulas ao vivo, de vez em quando não, de 15 em 15 dias a gente faz aulas ao vivo com temáticas para a gente poder discutir, conversar. Inclusive esse tema, tem um curso lá com algumas aulas que aprimora um pouco mais isso que eu estou falando aqui. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você passear por lá um pouco, ver se te interessa as temáticas que estão lá, se você acha que pode enriquecer a sua vida profissional. E, bom, se quiser conversar com a gente, olha, tem uma equipe aqui toda para conversar com você, tirar dúvida. Então, vai até lá e vê se te interessa. Eu acho que pode te ajudar muito a ter mais conhecimento sobre esse assunto. Mas voltando, e falando especificamente do diálogo, eu diria que tem uma vantagem para mim na abordagem centrada, que é assim, ó, na abordagem, diferente das outras abordagens, eu não preciso primeiro conhecer as teorias, as pesquisas, né, para depois estar com as pessoas. E um outro detalhe, na abordagem, a gente não usa uma técnica ou um recurso que seja próprio para cada situação que as pessoas estão vivendo, do estilo, com adolescente eu faço tal coisa, com criança eu uso tal coisa, com aquele que tem TDAH a gente faz tal coisa, com outro a gente faz tal coisa. Eu vou dizer, não. A proposta da abordagem, na verdade, é a gente estar com atributos, atitudes que vão nos ajudar muito a aproximar a pessoa dela mesma, conseguir?
Porque nós sabemos que não somos nós que damos conta de resolver as coisas. E quando o assunto é adolescência, eu vou dizer, nossa, adolescente não tem o que resolver pontualmente, porque o que o adolescente tem que viver é um processo. Ele é um processo que vai dar na vida adulta. E a gente pode estar acompanhando com ele esse processo, mas para isso a gente precisa estar ao lado deles. E a gente costuma dizer, como é que a gente está ao lado dele? Primeiro, eu diria, se interessando profundamente pelo que ele vive, pelo que ele passa, não a partir dos nossos pontos de vista, mas a partir do dele. O que significa para ele estar numa era digital? Que vivências essa era está provocando para ele? Nós precisamos ter uma noção de que nós não temos todo o conhecimento do mundo, nós não temos conhecimento do que significa a vida para essa pessoa. Então, se eu não tenho conhecimento para isso, eu tenho que perguntar para ela. Construir um diálogo com o adolescente significa, antes de mais nada, ter interesse pelo que ele está falando. Construir um significado da experiência a partir do que ele vive. Daí eu diria, a abordagem tem tudo a ver com isso. Interesse, empatia, autenticidade. O diálogo se dá a partir da minha disponibilidade a estar com uma pessoa que muitas das vezes não tem resposta e não sabe, e ajudar ela a construir um significado e a partir desse significado, ela ir encontrando as respostas dela. Para mim, trabalhar com adolescentes é um verdadeiro estar lado a lado do adolescente. É efetivamente dar a possibilidade para ele se construir a partir do referencial dele. A abordagem centrada na pessoa dá conta de ensinar a gente a fazer. E é isso que me ajuda a construir diálogos com eles. É muito realizador, porque a gente também aprende muito com eles. Eu, se fosse você, apostaria ter uma conversa com um adolescente, deixando de lado um pouco os nossos valores e julgamento para encontrar o deles e os significados que eles têm na vida. E aí, sim, estaremos ajudando esse adolescente a se transformar num jovem adulto que vai levar o futuro do mundo com muita humanidade e dignidade. Eu acredito muito nisso. Então, vou me despedindo, agradecendo por você ter ficado comigo até aqui. E se quiser saber mais sobre o assunto, não esquece, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui na descrição da Escola da ACP. E se tiver alguma dúvida, é só chamar. A gente vai ter o maior prazer em conversar contigo sobre isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo.